Olá, ainda estamos nessa sequência do o cientista espiritual André Luiz. Hoje, na lição 147, eu estou continuando a reencarnação do Sigismundo, que é muito importante para as pessoas que vão futuramente estudar o processo de reencarnação. O André Luiz ele deu informações avançadas que precisam ser entendido pelo mundo acadêmico, que ele só olha a embriologia, a parte da biologia do corpo. Essa parte é a parte mais superficial da embriologia, segundo o André Luiz vai falar. Então, nessa lição 147, ele pega no livro, estou continuando, ó, Missionário da Luz. Estou lendo o trecho do André, porque é importante que seja como o André diz, e não como eu falo, porque os cientistas vão precisar entender como o André diz. Olha o que André vai descrever nessa sequência que ele está falando da reencarnação. As definições do chefe construtores, não, ele vai começar assim, impressionavam certas minudências de trabalho que se levava a efeito na noite anterior. Ele estava preocupado com essas coisas que ele assistiu na noite anterior. Ele diz, por que processo assegurava localizar-se a ligação inicial de Sigismundo ao futuro corpo? Nos órgãos geradores de Raquel. Ele diz, por que processo conseguira localizar essa ligação inicial do Sigismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? Foi a primeira pergunta dele. Depois ele vai fazer outras, como, por exemplo, o problema do elemento masculino mais apto, que ele também achou estranho isso. Em todos os casos da fecundação, os amigos de condições de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha, ele está dizendo. Se precisa ter um espírito para fazer isso. Aí olha o que ele vai dizer na primeira pergunta. Por que, como fazer essa ligação? Aí ele diz a seguinte. Puleio, que era o chefe dos construtores, que estava lá, ouviu-me com benevolência e característica das entidades elevadas informou. Passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, olha o que ele está dizendo, ela quando aceitou, fez com decisão de obediência construtiva. Ela recebeu Sigismundo em seu organismo perispiritual. Ela recebe isto. E mobilizando os poderes naturais da sua mente, situou o modo vivo da esfera uterina. Lembra lá no capítulos anteriores ele falou isto. Com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superentendidos por atividade mecânica subjacente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenares da alma reencarnante. Para o círculo da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas. Como é natural para o homem a manutenção da atividade patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhes os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para os leitores encarnados, ele está preocupado para isto. Apuleio acentuou, teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno. Isso é um trabalho milenar que vem sendo treinado. Ele disse que tinha dificuldade para explicar isso com poucas palavras, de uma forma que ele pudesse entender, nos processos de reencarnação. Porque primeiro ele fez isso, ela colocou esse ser com a mente dela dentro do útero dela. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminham-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos.
É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que, por agora, seria para eles incompreensíveis. E sorrindo prosseguiu. Eles, está falando para nós, se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizar a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispíritico, mas ainda não sente a extensão desses fenômenos em sua experiência diária. No lar, na via pública, olha o que ele está dizendo, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles a quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Desse alimentação depende, na maioria das vezes, momento para a imensa porcentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções. Os estados íntimos da felicidade ou do desgosto, de prazer ou sofrimento, segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia. Ele absorve, ambientando-se dentro de si mesmo, no círculo mais íntimo da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores fixou-se bem-humorado e expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em tão complexo, e acrescentou, em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era, muitas vezes, de satisfação e felicidade? Em que tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental? Em que campo de pensamento, como o do fio, recebe a carga da eletricidade positiva? O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade de células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Apuleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou: se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esse, e que nos referimos repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia da luta carnal, como informá-lo com exatidão minúcias quanto à ambientação do modo vivo para edificação fetal na intimidade uterina? Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjurar as nossas experiências. Animado com as elucidações recebidas, observei: tem razão. Ainda hoje, embora minha condição de desencarnado, isso o André falando, ele desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alterações no meu corpo emocional. Muito bem, falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando as zonas íntimas de sua alma para aqueles de teor reconfortante ou construtivo. Ele está dizendo que até isso o sujeito precisa de tempo para treinar, para receber as emoções ou as informações ou os alimentos de que precisa, de uma forma construtiva. Isso também faz parte do trabalho do autodomínio de preparação. Não é só autodomínio no físico, o autodomínio espiritual é um processo que ele diz que o André está fazendo o curso. Ele está dando informações que eles estão passando para os espíritos, para aquele momento, quantas informações ele está passando sobre a reencarnação do Sigismundo.
Até o próximo encontro. Vou ainda continuar com essa reencarnação de Sismundo nos próximos capítulos. Um abraço bem forte para você.